Bom dia, estudantes do terceiro ano. Bom dia, professores, pais responsáveis. Bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês, estudantes do terceiro ano, no decorrer dessa aula. Para essa aula, temos a presença da professora Franciele, que vai nos ajudar. Bem-vinda, professora Franciele. Bom dia, terceiro ano. Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar vocês nessa aula de língua portuguesa junto com o professor Joelson. Muito obrigada pelo convite, professor. Bem-vinda. Bem-vindos todos a essa aula. Vamos conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula? Então vamos olhar para a tela e conhecer a habilidade. A habilidade é EF15LP02B. Confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Essa habilidade já se repetiu aí uma série de vezes em aulas anteriores. Nós vamos trazer nessa aula para você, estudante, a leitura de um gênero textual. E eu quero fazer uma pergunta para os professores, para os pais, para vocês, estudantes, que é a seguinte pergunta, antes de iniciarmos aí a leitura em si. Quantas leituras um estudante, uma pessoa deve realizar para que se torne um bom leitor? Ou melhorando a pergunta, um bom leitor, ele é feito ou ele foi feito por quantas leituras e quantas experiências de leitura? Podemos pensar nisso enquanto a nossa aula avança e a gente realiza essa leitura. Professora Fran, o que você acha para essa pergunta? Quantas leituras? Acredito que muitíssimas leituras, professor. Muitíssimas leituras. Podemos pensar nisso e aproveitar esse momento de leitura, é o que espero e desejo para vocês, para nós durante essa aula. Vamos então, o título da aula, observem. O Encantado. O título da aula é O Encantado. Não é o título do texto, é o título da aula. Olha, eu quero que vocês pensem, então, sobre o que será a nossa leitura. Que gênero textual nós vamos explorar, então, durante esse momento de leitura e essa aula? O que eu posso dar de dica? Eu acho que a gente podia lembrar aí algum personagem ou alguma figura que vai aparecer. Bom, na nossa leitura vai aparecer um ser e eu vou dar aí pistas de que ser é esse, através de um som. Professora Fran, você pode nos ajudar? Ajudo, vamos lá. Será que é uma fábula? Será um conto? Será uma notícia? Um rouxinol? Um passarinho? Então, a minha dica com o título da aula, que se chama O Encantado, ela se relaciona com o título do texto que nós vamos realizar a leitura. E a gente vai encontrar na próxima tela que eu estou colocando aqui para vocês. Observem. Ah, temos aí um pássaro. Então, o título do texto, O Pássaro Encantado. O Pássaro Encantado. Já ouvimos aí um som. Stephanie acertou, não é? Imaginou que teríamos um pássaro na leitura e teremos. Vamos começar então a leitura do nosso texto. Já iniciamos com o título, temos um som aí de fundo e vamos para o início. Temos aí uma ilustração, vejam. O que vocês observam na ilustração? E temos o primeiro parágrafo. Era uma vez uma rainha que deu à luz uma bela menina. O rei estava muito feliz com a chegada de sua primeira filha. Vejam só, uma menina. A rainha deu à luz a uma menina, era a primeira filha do casal. Seria então
uma princesa, não é, professora Fran? Com certeza, se é filha do rei e da rainha, temos uma princesa aí na história. Pois é, e eu já fico pensando, não sei vocês, eu fico pensando no título que falava de um pássaro encantado. E esse pássaro encantado, quando é que ele vai entrar na história? Será que já vai ser na nossa próxima tela e no próximo trecho? Vamos saber então? Vamos continuar. Temos então o próximo parágrafo. 7 dias depois do nascimento, uma bruxa roubou a criança do berço e a jogou no rio. Por um milagre, a princesinha não se afogou. Ficou boiando e a correnteza a levou embora. Temos uma ilustração. Vejam só, a bebê, a princesa. Que futuro teria uma princesa se ela tivesse nascido no castelo e permanecido ali? Como será que ela seria? Como será que ela teria uma vida? Ah, eu acredito que seria uma vida majestosa, professora Fran, e você? Também acredito, uma vida muito boa. Uma vida muito boa, encantadora aí, né? Com coisas sensacionais, incríveis pela frente. Mas ela foi roubada por uma bruxa e foi jogada em um rio. A gente vê na ilustração o bebê em um cesto. Vamos lá? O que será que vai acontecer com esse bebê? Onde será que esse bebê vai parar? Na próxima tela temos uma ilustração. Vejam, na ilustração já temos pistas. Ela foi recolhida. Bem longe dali, um pescador resgatou o bebê, levou-o para casa e o mostrou à sua esposa. Eles decidiram criar com muito amor e carinho aquele neném. Ufa, professora Fran, o bebê foi resgatado. Que bom, né, professor? Um casal de pescadores, bom, ela era uma princesa, filha de rei e rainha, mas ela me parece, pelo texto, que ela vai ser criada por pescadores. Será que ela vai se tornar aí uma pescadora também? Acredito que sim, né? Será que ela vai se casar e ter filhos e viver feliz como uma pescadora? E vocês, o que acham? Acham que sim? Acham que não? Será que ela se tornará uma camponesa? Uma agricultora, como alguém apontou ali no chat? Vamos lá. Vamos descobrir isso. E o tempo passou. O tempo passou. No aniversário de 15 anos da jovem, o casal contou-lhe a verdade. Eles choraram e se abraçaram. No dia seguinte, ela pediu permissão para procurar os pais. Ah, puxa vida, ela cresceu então. Esse bebê que foi recolhido aí, boiando no rio, cresceu. Então, quando essa jovem, essa menina completou 15 anos, os pescadores, o casal de pescadores lhe contou a verdade para ela. E então ela ficou sabendo que ela foi recolhida no rio. E aí, o que será que vai acontecer? A gente viu que eles choraram e se abraçaram, mas ela pediu permissão para procurar os pais dela. Será que ela foi autorizada? Será que o casal de pescadores autorizou? Será que eles ficaram muito tristes e proibiram a menina? Não, você não vai procurar ninguém. Você não vai fazer essa busca. O que vocês acham? Estão pensando aqui comigo? A Vitória está achando que os pais vão encontrá-la. O Davi e a Isa disseram que acham que os pais autorizaram sim. Acham que os pais autorizaram. Muito bem, vamos descobrir isso logo mais. No decorrer da nossa leitura, o pássaro encantado. Olha só, temos aí uma ilustração. Depois de caminhar muito, avistou uma senhora a pescar. Elas se cumprimentaram. Para surpresa da moça, a barqueira a levou até a outra margem do rio e, ao orientá-la, ainda lhe ofereceu um presente. Ora, então ela foi autorizada a realizar a busca e ela iniciou a busca. Encontrou uma senhora que a ajudou, não foi, professora Fran? Elas se cumprimentaram
E a senhora, muito gentil, uma barqueira, a levou até a outra margem do rio. Além de ter feito isso, o que mais ela fez? Deu um presente. Que presente será que é esse, professor? E orientações além do presente. Que presentes e que orientações são essas? Presente e orientações. Vocês aí imaginam? Que presente e que orientação que a jovem recebeu dessa senhora? Que misterioso! Vamos lá para a próxima tela? Vamos. Na próxima tela, temos a fala da senhora. Siga sempre pela trilha. Em algum momento você vai encontrar um pássaro pousado em uma grande pedra. Encoste levemente esta varinha no corpo dele. Puxa, descobrimos aí qual era o presente então. Qual foi o presente que ela recebeu? Uma varinha. Uma varinha. E as orientações de que ela deveria procurar o quê? Ela deveria procurar uma pedra sobre a qual estaria pousado um pássaro, não foi? E encostar essa varinha que ela recebeu de presente no pássaro. Nossa, continua misterioso para mim. Porque o que aconteceria com esse pássaro ou o que aconteceria com a moça e o que vai acontecer na nossa história? É um mistério. Um mistério que a gente vai descobrir aos poucos no decorrer da leitura. Vamos juntos para a próxima parte? Vamos lá? A jovem seguiu os conselhos e, olhando para todos os lados, caminhou com o coração batendo forte. Em uma curva, avistou a pedra na sombra de uma grande árvore. Assim, encostou a varinha no pássaro e levou um belo susto. De repente, a ave se transformou em um príncipe que anunciou. Vejam só então para que servia a varinha. E a gente conseguiu até observar aí a presença de um pássaro encantado. Enfim, apareceu um pássaro, não é? Nosso personagem aí do início da história apareceu. Porque a gente tinha falado de rei, de rainha, mas o título era O Pássaro Encantado. Ele demorou um pouquinho para chegar na nossa história, mas ele chegou. E ao ser tocado com a varinha, ele se transformou em um príncipe. E o príncipe, logo após aí a transformação, foi logo anunciando alguma coisa. O que será que esse príncipe anunciou? Vamos lá? Vamos descobrir qual anúncio foi esse, estudantes do terceiro ano? Vamos para o anúncio do príncipe. Temos aí a ilustração, temos o texto. Ó donzela, obrigado por me libertar. Conheço seus pais e vou levá-la até eles. Quando entraram no castelo, o nobre convocou a rainha e o rei. Eis a menina que desapareceu misteriosamente há 15 anos. Vejam só, o pássaro, que na verdade era um príncipe, levou a menina que tinha sido criada por uma família de pescadores até o castelo e apresentou-a a seus pais. Quem eram os seus pais? Quem eram os pais, então? A gente conseguiu perceber e entender aí pelo texto? Era o rei e a rainha. Isso mesmo. Puxa vida! Vamos continuar, então, a nossa leitura. Na próxima tela, os pais custaram a acreditar no que viam, mas o rosto da jovem trazia muitos traços da mãe. Era verdadeiramente a filha querida. Eles se abraçaram e muitas lágrimas de alegria nasceram. Uma cena de felicidade. Será que o nosso conto está terminando, professora Fran? Será que ele termina aqui? Será que é o final feliz aí do conto? Será que foi esse final, então, o encontro da jovem com seus pais, o rei e a rainha? Não, não foi o nosso final do conto. Então, será que o nosso conto vai prosseguir? Tem mais, a professora Cristina está falando.
E eu fico pensando, não sei vocês, mas e o casal de pescadores que criou a menina? Será que ela nunca mais vai retornar e vai passar a viver aí no castelo para sempre? Eu acho que ela vai querer reencontrá-lo, sim. Reencontrá-los? E então, e você? Você o que acha? Qual é o seu palpite? De acordo aí com a história que a gente já leu, em grande parte, ela vai buscá-los, disse a professora Cristina. Vamos lá então, para a nossa próxima tela. Vejam, temos aí uma ilustração, o rei e a rainha com a jovem. Antes que se iniciassem os preparativos para a grande festa, a princesa pediu. Nossa, haverá uma grande festa, porque o rei e a rainha reencontraram aí depois de 15 anos aquele bebê que tinha sido sequestrado por uma bruxa. Então, desse encontro, a gente percebe nesse trecho que haverá uma festa, não é, professora Fran? Isso, para comemorar o retorno dela, né? Então, o Kelvin está dizendo que todos vão viver juntos de alguma maneira. Eu acho que ele está pensando em todos, está pensando também na família de pescadores. Será? A gente vai confirmar isso no decorrer da leitura. Mas, vejam, a princesa pediu alguma coisa. O que será que ela vai pedir para o rei e para a rainha? Ela acabou de descobrir que ela é uma princesa, gente. Vocês pensam nisso assim? Eu fico pensando, puxa, ela descobriu que é uma princesa. Ah, temos a fala dela. Veja o pedido. Preciso convidar o pescador e sua esposa. Foram eles que me criaram durante todos esses anos com muito amor e carinho. Vejam só qual foi o pedido. Qual foi o pedido da princesa, da jovem? Ela pediu que fossem buscar aqueles que a criaram, não é? Ela devia amá-los muito. Com certeza. Deveria amá-los. Afinal, viveram 15 anos juntos, né? Pois é. Então, o casal de pescadores tinha sido... A família dela. Tinha os pais sido a adotivos. família. Isso. E foram trazidos, então, para viver no palácio, me parece? É isso mesmo? Bom, isso a gente vai perceber nesse trecho que eu adiantei para vocês. Imediatamente, o rei mandou trazer os pais adotivos, que passaram a viver no castelo. Ah, realmente, Kelvin, passaram a viver todos juntos, como você havia sugerido, imaginado, pensado aí. Nós fizemos a leitura de um conto, O Pássaro Encantado. Tínhamos um pássaro que se transformou em um príncipe. Que bom ler, não é, professora Fran? Muito. Imaginar, assim, uma história bonita como essa. E eu quero retomar aí a história com vocês. A gente acabou de ler a história. E você seria capaz de recontar essa história para uma outra pessoa? Ou até mesmo para fazer um registro? E então, professora Fran, vamos retomar a história? Vamos. Então, eu vou retomar a história através de pequenas frases e até mesmo palavras. Vamos retomar comigo a história? Porque a nossa aula já está na parte final, praticamente. Nós tínhamos uma situação inicial no nosso conto, que está aqui para vocês. Qual era a nossa situação inicial? Observem. A rainha teve um bebê. A rainha teve um bebê. E esse bebê era um menino ou uma menina? E aí? E então, professora Fran? Era uma menina. Era uma menina. Era uma menina. E então, gente, esse bebê era o primeiro filho, era a primeira filha do rei e da rainha. Será que ele ficou feliz com isso? Certamente ficou muito feliz. O rei ficou muito feliz. E então, nossa história segue. O rei, tendo ficado muito feliz, não impediu que uma bruxa roubasse a criança, porque foi isso que aconteceu. Uma bruxa roubou a criança. Quando? Quando que ela roubou a criança? Quantos dias tinha a criança?
7 dias depois do nascimento da criança. 7 dias tinha a criança e foi roubada. O que a bruxa fez com essa criança? A bruxa jogou a criança no rio. E o que será que aconteceu com a criança? Ela se afogou? O que aconteceu com a criança no rio? Ela se afogou? Ela foi devorada por algum animal selvagem? Não. Ela foi resgatada? Um pescador achou o bebê. E o pescador achou o bebê e fez o quê? Fingiu que não viu nada? Ele continuou o seu trabalho como se nada tivesse acontecido? Sim? Não? E depois de achar, o que ele fez com o bebê alguma. também, né? Isso, exatamente, professora Fran, podemos. O pescador e a esposa criaram o bebê. Então a gente pode entender que ele levou o bebê para casa, professora Fran? Sim, levou para... A professora Rosimeire falou, levou para casa e a criou. Isso, o pescador e a esposa criaram o bebê. Muito bom. Em seguida, o tempo passou. Professora Fran, o que podemos pensar desse trecho? O tempo passou. Mas quanto tempo, gente? O texto nos dá quanto tempo passou? Nos dá essa informação de 15 anos. Posso pensar aí na idade da menina, não é? Sim. Se ela era um bebê e foi um bebê recém-nascido, e se foi aí no aniversário de 15 anos que ela soube que ela tinha sido encontrada no rio e criada por um casal de pescadores, podemos pensar nos 15 anos. Então, o tempo que se passou foi de 15 anos. A jovem fez 15 anos. Então, a gente tem essa marcação do tempo aí. Depois que a jovem fez 15 anos, o casal contou-lhe a verdade. Que verdade foi essa, será? Qual verdade, professora Fran, você lembra? Eu lembro. Qual era a verdade? Que ela tinha sido encontrada, não é? Encontrada no rio. O casal contou-lhe a verdade. Permissão. Que permissão foi essa? Que permissão foi essa? Será que eu me enganei aqui na ordem dos fatos? Ela pediu uma permissão. Ela pediu permissão para quê, estudantes do terceiro ano? Ela pediu permissão para alguma coisa? Isso. A Procristina escreveu assim, ela pediu permissão para encontrar os pais biológicos. E a família de pescadores, o casal de pescadores, deu a permissão ou negou? E aí? Deu a permissão, não é? Isso. A menina iniciou sua busca porque o casal permitiu. Iniciada a busca... Quem que ela encontrou aí nessa busca? Quem que ela encontra? Quem que ela encontrou? Ela iniciou uma busca, uma procura. E então? Uma senhora no rio. Uma senhora que estava onde essa senhora? No rio. E essa senhora ajudou a menina? Como essa senhora reagiu? Como é que foi esse encontro, gente? O que elas fizeram, né, durante esse encontro? Elas atravessaram o rio juntas, porque a senhora a levou de barco, era uma barqueira. Então atravessaram o rio de barco. Exatamente. E foram conversando, e essa senhora deu orientações e um presente para ela, professora Fran, não foi isso? Que presente era esse? Tínhamos um presente. Qual seria o presente, além das orientações? Porque foi isso que a senhora ofereceu para a menina. Presente e orientações. Que Quais eram as orientações? O presente era uma varinha. Isso. E as orientações eram para que a jovem usasse a varinha quando encontrasse uma pedra e um pássaro pousado sobre a pedra, não é? Após seguir pela trilha, né? Ela foi muito clara, seguir sempre pela trilha. Isso, orientações bem claras. E a jovem seguiu as orientações. Ela seguiu. Seguindo as orientações, ela tocou com a varinha nesse pássaro que encontrou sobre a pedra, que se transformou em um príncipe. O príncipe levou a jovem até o rei e a rainha. Ela descobriu assim que ela era uma princesa e houve abraços, alegria
e lágrimas. E nossa aula se encerrando, eu vou deixar os abraços e a alegria e as lágrimas desse conto aqui no final da nossa história, enquanto a gente tem a avaliação aqui na tela. Eu quero agradecer no final dessa aula, que já se encerrou, a turma do Oráculo, que especialmente faz essa aula acontecer com muito carinho. Muito obrigado, vocês, estudantes, pais, professores também que estiveram conosco. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau.